chegou o grande dia, o dia que eu vou viajar sozinha. Eu queria muito ter essa experiência antes de eu fazer os 30 anos. E aí eu decidi que vai ter que ser já. Vocês vêm comigo, vocês vão ser a minha companhia nessa viagem. Bom, meu povo, já voltei de viagem e como vocês viram aí, essa foi a minha primeira viagem sozinha, né? Eu tava com muito medo e muito ansiosa pra ter essa experiência, porque eu realmente não sabia o que esperar. Inclusive, uma coisa que a recepcionista do próprio hostel me falou assim que eu cheguei lá foi que essa experiência de viajar sozinho ou você ama ou você odeia. E eu diria que, sei lá, eu tô aí, digamos que no meio termo. Nem amei, nem odiei, e eu vou explicar um pouquinho pra vocês o porquê disso. Eu vou começar então falando um pouquinho dos pontos positivos dessa viagem. Eu acho que o mais óbvio de todos, e que não tem como eu não mencionar isso, é aquela questão da liberdade, né? De você poder escolher exatamente o que é que você vai fazer 100% do tempo. Então você escolhe que horas você vai dormir, que horas você acorda, que horas você sai do hostel, o que é que você vai comer, quais lugares você vai visitar, tipo, tudo. E uma coisa que eu percebi, inclusive, foi que eu gosto muito mais de atividades diurnas. Tanto é que nessa viagem eu acabei não saindo muito à noite, não tive vida noturna nenhuma, praticamente. A única vida noturna que acabou rolando foi literalmente eu andar na cidade à noite, mas eu não fui pra nenhum bar, não fui pra nenhuma balada, nem nada disso. Isso é uma coisa que eu já sabia, né? Eu sei que eu não é o meu tipo de programa favorito. E quando você tá numa viagem sozinha, você tem essa liberdade, então, de poder optar por simplesmente não fazer isso. Eu acho que se eu tivesse acompanhada, se eu tivesse, por exemplo, com o boy, né? Com certeza a gente teria ido aí à noite, sei lá, em algum bar, tomar algum drink, alguma coisa. Eu acho que é interessante, mas sozinha realmente é uma experiência que não me chamou muito a atenção, então eu acabei não fazendo. Uma coisa que me surpreendeu muito foi essa questão do social. Eu tava muito receiosa de eu acabar não falando com as pessoas, porque eu tenho muita dificuldade com esse primeiro contato. Eu aqui na internet, né, no YouTube, enfim, aparento ser uma pessoa muito extrovertida e na vida real eu acho que eu sou uma pessoa extrovertida, mas esse primeiro contato pra mim é muito difícil de estabelecer, principalmente se ele tiver que partir de mim, sabe? Se outra pessoa estabelecer esse primeiro contato e aí eu respondo a pessoa e a gente vai ali meio que se alimentando, né? No caso, alimentando a conversa, eu acho que rola e super flui. Mas se eu tiver que fazer esse primeiro, né, approach, pra mim é muito difícil. Eu não consigo. Eu simplesmente travo, não sei o que falar, não sei o que fazer. Então, eu tava esperando que essa questão do social fosse ser uma coisa mais difícil, mas não. Eu acho que as pessoas, principalmente em hostel, né, elas estão muito abertas a conversar e a fazer a quebrar esse primeiro gelo, o que foi ótimo. Então eu tive várias conversas com várias pessoas lá do hostel, em inglês, em alemão, em espanhol. Foi bom porque eu literalmente falei todas as línguas que eu sei falar nessa viagem. E só, né, foram uma viagem de 2 dias só, mas enfim, eu consegui fazer essa proeza aí. E foi legal, porque eu acabei conhecendo novas pessoas, conheci inclusive a italiana, né, que apareceu aqui num trechinho aí do vlog, a Valentina, e foi super legal, a gente até chegou a sair mesmo, né, chegou a sair juntas pra tomar café e tal, e foi uma coisa que eu não tava esperando que isso iria acontecer. Eu realmente tava até meio que com receio dessa área, né, dessa área do social, mas no final das contas deu super certo e com certeza foi um ponto positivo aí dessa viagem. E o outro ponto positivo também foi o tour pela cidade que eu acabei fazendo aí com o Bruno. Eu tinha planejado já esse tour com antecedência, então foi uma ótima ideia, ainda bem que eu fiz isso. Com certeza foi um ponto alto, assim, de eu ter tido essa oportunidade de estar com alguém que conhece a cidade, né, então que tava me contando ali a história dos lugares e tal, coisa que provavelmente eu não teria esse conhecimento, porque eu não iria estar, sei lá, andando na cidade, procurando no Google a história da cidade e tal. Eu não costumo fazer esse tipo de coisa. Talvez no futuro possa ser que eu, né, faça isso, mas até hoje nunca fiz uma viagem nesse estilo, então eu provavelmente, se não tivesse feito esse tour, eu teria só andado pela cidade, teria tirado um monte de foto, teria gravado um monte de coisa, mas não saberia a história da cidade, sabe? E eu acho que ter marcado esse tour foi com certeza uma ótima ideia. Dos pontos negativos que eu tenho pra falar, vou já começar com esse ponto que tem um link com essa questão do tour, que foi a falta de planejamento. Pela primeira vez eu fui fazer uma viagem que eu literalmente não planejei nada. Fora esse tour, eu não tinha ideia do que eu ia fazer, eu não tinha ideia do que eu ia ver, onde é que eu ia comer, nada. Eu literalmente deixei a vida me levar, a vida leva eu. E eu percebi que não é uma boa ideia, pelo menos pra mim, né? Pro meu tipo de, sei lá, pro meu tipo de perfil de viajante, digamos assim. Eu já percebi que esse tipo de
viagem sem planejamento nenhum não funciona muito bem comigo. Eu gosto de saber o que é que eu vou fazer em cada dia. Não precisa ter, tipo, das 8 da manhã até as 9 eu vou fazer isso, das 9 às 10 eu vou fazer aquilo. Não precisa ser um planejamento, assim, mega detalhado, mas eu tenho que ter um norte. Eu tenho que ter uma ideia do que é que eu vou fazer naquele dia, senão eu fico perdida e eu não faço nada. E foi um pouco que eu senti que aconteceu, sabe? Fora essa parte do eu fiquei meio à toa, assim, sem saber o que fazer. E eu acho que pra próxima eu realmente vou me planejar um pouquinho melhor, porque é isso, eu senti essa falta. E outra coisa que também impactou bastante, assim, negativamente na minha experiência dessa viagem foi a escolha da época. Foi uma época natalícia, então, claro que teve um ponto positivo também, porque eu acabei mostrando aí um pouquinho do mercado de Natal e tudo mais. Foi o meu primeiro mercado de Natal agora dessa temporada, o que também foi legal. Porém, os dias estavam extremamente frios e tava chovendo também. Aliás, todos os dias choveu um pouco. E aí, assim, quem que tem vontade de sair de casa, né? De sair pra bater perna, pra conhecer uma cidade, quando tá fazendo, sei lá, 1 grau? Quando tá fazendo menos 1 grau e ainda tá chovendo, por exemplo? Ninguém, né? Então, com certeza, da próxima vez eu vou ter isso em consideração, vou levar o clima, né, em consideração e vou pesquisar melhor antes pra poder realmente tentar viajar numa época que não esteja tão frio e também não esteja chovendo, porque, assim, chuva destrói uma viagem, né? Pelo menos pra mim. Eu venho de Recife, em Recife é assim, choveu, a gente já não sai de casa, entendeu? A gente já cancela os planos. E eu sou um pouco assim, eu não gosto de sair quando tá chovendo. Quando tá nevando, é até ok, mas chuva realmente é uma coisa, assim, que pra mim estraga o meu dia, assim, eu realmente só tenho vontade de ficar trancada em casa. E o último ponto negativo é a questão da solidão. Eu pensei que eu ia me sentir solitária muitas vezes, em muitos momentos da viagem, e surpreendentemente não. Porém, tinha um momento específico que sempre acontecia e eu sempre me sentia solitária, que era a parte de comer. Nos momentos das refeições, né, no almoço, no jantar e tal, eu sentia muita falta de ter ali uma pessoa comigo pra poder a gente conversar, pra poder a gente falar sobre o que a gente, sei lá, tava vendo, o que tá, sei lá, da comida, sabe? E nesses momentos eu confesso que eu me senti sim solitária e não foi muito legal assim, mas é isso, né? Faz parte também. Eu acho que uma viagem sozinha é impossível você não se sentir solitária em nenhum momento. É uma coisa normal de acontecer. Inclusive teve um momento no restaurante coreano que eu fui jantar, o restaurante estava lotado, não tinha mesa livre, então eu tive que sentar numa mesa com mais 2 meninas, assim, 2 alemãs amigas que estavam lá do meu lado. Naquele momento, eu acho que ali, nesse específico momento, acho que foi o momento que eu me senti mais solitária, porque é isso, o restaurante estava lotado, tinha 2 meninas do meu lado, elas estavam conversando entre elas, em nenhum momento elas não deram nem um oi, não deram nem, tipo, sei lá. Obviamente não é a obrigação de ninguém, né? Sei lá, se eu tivesse, talvez, numa mesa com meu boy e outra pessoa sozinha tivesse sentado, talvez eu também não teria puxado conversa. Mas no Brasil, com certeza, as pessoas teriam puxado conversa comigo. Em Portugal, não sei, mas aqui na Alemanha não puxaram. E aí, assim, nos lugares, muitas vezes os restaurantes não tinham sinal de internet, então não tinha como ficar na internet. Alguns até tinham, e mesmo assim eu também escolhia não ficar no celular, porque eu queria, tipo, meio que viver aquela experiência, né? Ver o que tava ali acontecendo em volta. Fora isso, a parte de andar na cidade, de conhecer a cidade, de entrar nas lojas pra ver as coisas e tal, isso tudo foi tudo super tranquilo, não me senti sozinha em nenhum momento. De qualquer forma, eu acho que o saldo final dessa viagem com certeza foi positivo. Tiveram ali os seus altos e baixos, as coisas que eu percebi que funcionam, as coisas que eu percebi que não funcionam. E aí, para as próximas viagens, eu com certeza vou tomar isso em conta, né? E vou tentar aí ajustar melhor. E uma coisa que eu percebi foi que vocês literalmente foram a minha companhia, assim, nessa viagem. Sei lá, eu tava vendo alguma coisa muito legal e eu queria muito que tivesse alguém do meu lado pra eu comentar, sabe, sobre aquilo. Eu, no mesmo momento, eu já puxava a câmera e já começava a filmar e falava alguma coisa, ou não, às vezes também não falava, mas só filmava, porque eu literalmente sentia que, tipo, tava compartilhando aquilo com vocês, sabe? Eu acho que com certeza isso fez com que eu não me sentisse tão sozinha nesses momentos. E é isso, eu acho que vocês com certeza fizeram parte aí disso e eu adorei ter compartilhado isso com vocês. Inclusive, eu quero pedir a ideia, né? Quero pedir sugestões de vocês para os próximos destinos, porque eu quero sim fazer mais viagens sozinha e vocês vão com certeza fazer parte disso. Então deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem ver alguma cidade em específico, porque aí eu posso aí, né, tentar levar isso em consideração e planejar
uma próxima viagem com base no que vocês querem ver. Eu espero que vocês tenham gostado aí de compartilhar esse momento comigo, né? Foi muito importante pra mim eu ter dado esse passo antes dos 30 anos, porque, sei lá, eu queria ter tido, sabe, essa experiência antes de completar os 30 e foi legal de eu ter tido e ainda ter conseguido registrar isso e compartilhar isso aqui com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado também. E se vocês gostaram, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e tudo isso que vocês já sabem. E é isso. Tchau!